Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos de volta, né? Esse vídeo de número 168, dando sequência Nosso Lar de Chico Xavier, Herança e Eutanásia. Então aqui, Paulina, ela ali no quarto, frente ao seu pai, lhe esclarecendo, né, a respeito dos acontecimentos aqui na Terra. Então ela continua dizendo assim: enquanto o Senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram. É interessante, nós temos que parar, nós temos que parar para raciocinar e procurar entender essa parte aqui. Então veja bem, Paulina, ela está dizendo aqui que a irmã dela, Amália e Cacilda, preguiçosas, né? Preguiçosas da banalidade social, elas encontraram aqui na Terra ociosos que as desposaram, visando a vantagem financeira. Aí você pode me dizer assim: Luiz, mas e a programação reencarnatória? Será que Paulina não está acusando o pai? Será que ela não está sendo assim muito ríspida, ingrata, muito dura com o pai? Porque são acusações fortes. Em momento algum, Paulina não acusa o pai. Em todo instante aqui, ela tenta esclarecer o pai a respeito da ruína, quando falta disciplina, quando falta administração, quando falta amor, quando falta respeito, carinho. E entra a questão da programação reencarnatória. Aí você pode me dizer assim: Luiz, mas será que Cacilda e Amália, irmãs de Paulina, elas não reencontraram semelhantes, iguais a elas, de existências passadas? Porque elas, né, preguiçosas da banalidade social, elas reencontraram também preguiçosos, né, ociosos que as desposaram. Esses dois caras que as desposaram, Luiz, pode ter sido cúmplices delas em existências passadas, numa trama atual, não pode? Pode sim. Só que é preciso entender: ninguém retorna ao corpo físico para sofrer. O sofrimento é uma escolha de cada um de nós. Ninguém reencarna para sofrer. Nós reencarnamos para expiar. Nós reencarnamos para provar. Nós reencarnamos para nos educarmos,
para evoluirmos, para nos melhorarmos. Não reencarnamos para sofrer. Então, o sofrimento é uma escolha nossa, porque existem dois caminhos: quitar-se o débito, resgatar-se as dívidas, através do amor ou através da dor. Então, quem não opta pelo caminho do amor, obviamente que ele se encontra no caminho da dor. E assim vice-versa. Então, se Cacilda, se Amália, desde novinhas no berço, tivessem sido educadas pelos pais a agir, né, com amor, com benevolência, com indulgência, com renúncia, com humildade, nada de orgulho, nada de egoísmo, nada de, enfim, de avareza, nada de ostentação, porque é para isso que estamos aqui no corpo físico. Se elas tivessem sido criadas nesse ângulo, obviamente, elas poderiam sim até reencontrar esses espíritos do passado, ociosos, né? Baderneiros, mas ao reencontrá-los, automaticamente elas, por ter sido educadas disciplinarmente pelos pais desde o berço, ao reencontrá-los, elas passam a educá-los também. Elas passam a discipliná-los, a colocá-los no eixo, a puxar-lhe as rédeas. Você consegue entender? Agora, se elas não foram educadas, cresceram igual animal lá na selva, sem disciplina, sem compromisso, sem responsabilidade. Cresceram sem educação nenhuma. É natural que elas adentram a esse item aqui, ó. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, ora, preguiçosas da banalidade social, elas cresceram nessa banalidade, elas cresceram nessa falta de educação. Elas não foram educadas. Então vejamos aí a responsabilidade dos pais. Pois os pais, quando retornam à pátria espiritual, respondem pela criação, pela má formação daquelas almas no corpo físico. Porque aos pais lhe é confiado, né? São confiadas aos pais essa educação. E conforme já dissemos várias vezes aqui, muitos pais se esquecem que a responsabilidade da educação dos filhos são deles. A do professor é de ensinar. Educar, quem educa são os pais. Quem puxa as rédeas dos filhos são os pais. E puxa as rédeas, educa
através do bom exemplo. Não adianta grito, não adianta bater, não se educa ninguém batendo. Não educa ninguém com tapa no pé da orelha. Ah, mas um tapinha de vez em quando ajuda, né, Luiz? Eu não acredito nisso. Você pode estar coberto de razão, direito teu, mas eu não acredito. Eu não sei se é porque eu nunca dei um tapa nos meus filhos, né? Nunca. Um tapa. Nunca. E cresceram educados, são seres nobres, trabalhadores, honestos, dignos, portadores de um caráter, de uma moral, que tem hora que eu penso comigo assim, deve ter dado essas virtudes, esses atributos todos da mãe. Porque de mim, se eles tivessem herdado alguma coisa, eles estariam na pitanga. Porque não é possível. De um monstro igual a mim, sair seres tão especiais quanto os meus filhos. Eu não estou gabando os meus filhos. Eu não estou elogiando meus filhos, não. Eu não estou trazendo sardinha para a lata, não. Não é porque são meus filhos, não. Mas meus filhos são seres que prestam. Eles não viraram seres que prestam, não. Eles são seres que prestam. Honestos, dignos, moral, caráter. Repito, devem ter dado isso da mãe. Porque de mim, confesso que não. Então veja bem. Os pais respondem. Uma vez na parte espiritual, os mentores espirituais chamam os pais, a senhora está vendo, ó, olha lá onde estão seus filhos. Ai, deixa eu reencarnar, deixa eu voltar, deixa eu ajudar. Não, não é assim agora. Não é assim. É lágrimas, suor, sofrimento, sim, mas vocês vão ter que recomeçar tudo de novo agora. É o recomeço. Então a responsabilidade dos pais, elas são enormes. Não é brincadeira. Ser pai, ser mãe aqui na Terra. Não é, com todo respeito que merece, criar um filho. Você entende que é um estudo isso aqui? Criar um filho não é igual criar um cachorro dentro de casa. Você dá banho, você tosa, você leva no veterinário 2, 3 vezes ao mês, você pinta e borda com aquele animal. Mas não é a mesma coisa de criar um filho. Ah, mas o cão é tão mais fácil. Não é questão que o cão é mais fácil. É a pessoa que não quer responsabilidade. É a pessoa que adia compromisso para outras existências. Eu conheço milhões, não. Eu conheço centenas de casais nesta existência que se acovardaram perante o compromisso e adotaram cães e gatos em vez de adotar uma criança, em vez de ter uma criança, e adiar o compromisso com os espíritos que assumiram o compromisso antes de reencarnar, adiar o compromisso com eles. Não, vocês não vão deixar para a próxima existência, nessa agora nós vamos cuidar de cães e de gato. Então adotaram gatos
adotaram cães e cuida como se fossem filhos. Você consegue entender que a gente tem que cuidar dos animaizinhos? Do gatinho, do cãozinho, não temos? Temos que cuidar com todo amor. Mas preste atenção nisso, com todo respeito. Cuidar de filho não é o mesmo. Aliás, cuidar de cachorro e de gato não é o mesmo, não é a mesma coisa que cuidar de um filho. Porque o cachorro e o gato você não precisa ministrar educação. Você não precisa ministrar os desígnios de Deus a ele. Não precisa, porque ele se encontra num estado rudimentar. Você vai ler o evangelho para o cão? Você vai pedir para, depois da leitura, pedir para o cão ou para o gato explanar a leitura do evangelho? Você vai explanar ética, moral para o cão e para o gato e para o gato? Enquanto é possível explanar, né, moral, caráter, ensinar uma criança, ajudar ele nessa fase da infância que é muito difícil, né? Ensinar ele, mostrar-lhe o caminho, não impor, não exigir e nem cobrar e nem punir, mas mostrar o caminho que leva a Jesus, que leva a Deus. Agir. Meu pai não teve condições de nos colocar numa faculdade, pagar uma faculdade para nós. Meu pai e minha mãe, o que eles puderam fazer por nós, eles fizeram, que é dar o arroz, feijão, abóbora, chuchu, macarrão e batatinha e de vez em quando um frango caipira lá na roça. Roupa feita de saco de açúcar. Seria saca, né? Mas tudo bem. Roupa, minha avó, que está aqui presente, minha mãe e elas mesmas que faziam para nós, quando criança. Mas meu pai e a minha mãe nos ensinou tesouros valiosos. A honestidade. Nunca tocar naquilo que é dos outros. Meu pai um dia me mostrou, falou assim, ó, tá vendo essa moedinha aqui? Essa moeda aqui não é tua. Trabalhe para conquistá-la. O que significa? Nunca que toque no que é dos outros. O que é seu é teu. O que é dos outros é dos outros. Então, eu acredito que não há tesouro maior que esse que os pais possam dar aos filhos, né? Então, veja bem. Então, se Amália e Cacilda tivessem sido educadas desde lá do berço, né? E não sido paparicadas, aquelas meninas da banalidade social, preguiçosas, aquelas meninas manhosas, paparicadas pela família, né? Porque tem muito isso, né? Então, às vezes os pais paparicam mais um do que o outro e cria aquele elo de paparicação e a criança cresce manhoso ou manhosa. Então, se os pais tivessem, obviamente elas não teriam casado com pessoas também, né, ociosos, que as desposaram visando a vantagem financeira. Elas poderiam sim até ter casado com esses seres, mas a partir do momento que elas foram bem educadas quando criança e também na sua mocidade, juventude, mocidade,
ao reencontrar esses espíritos também ociosos, visando a parte financeira só, elas iam colocá-los no eixo. Ó, o negócio não é assim não, tá, meu filho? Se você quiser casar comigo, vai ser desse jeito, assim, 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 assim. E não do jeito que você está pensando. Então, visando a vantagem financeira. Agenor, papai, repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Um irmão dela, Agenor, repudiou, né? Deixou de lado. Avesso aos estudos. Se entregando às más companhias aqui na Terra. Não acontece muito isso aqui na Terra? Às vezes, por excesso de ostentação, por excesso de mesada, por excesso de dinheiro e por falta de amor, por falta de educação, por falta de exemplos bons dentro de casa vindo dos pais, exemplos bons vindo dos pais, aquele espírito chegou ali rebelde. Continua rebelde porque ele, para todo lado que ele olha, ele vê só exemplos rebeldes também, então ele continua rebelde. Agora, se ele chega ali naquele lar rebelde, chega um animal de vidas passadas, de existências passadas, trazendo com ele tudo quanto é tipo de vícios. É óbvio que se ele encontra à sua frente ali os pais honestos, disciplinados, enfim, que traz realmente o indivíduo nas rédeas, ele vira assim alguma coisa que presta. Agora, se ele não tem os pais ali que dão bons exemplos, perde tudo. Então continua a Paulina, né? Edelberto conquistou o título de médico, né? Edelberto, aliando-se por completo da medicina, né? Totalmente distraído, totalmente apático e exercendo-a tão somente de longe, não é? Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Não parece que Paulina está tratando de assuntos atuais aqui na Terra? Quantos milhões de funcionários, de empregados, enfim, que se formam, conquistam um emprego e que vão no emprego, comparecem no emprego apenas para picar o cartão. Ou às vezes vão ali na empresa com interesse exclusivo financeiro. Nada além que isso. Ele procura saber primeiro se o dinheiro do contrato foi depositado em sua conta. Ele está preocupado com a conta bancária. Ele está preocupado com o salário. Aqui no Brasil mesmo nós temos o exemplo, esse mau exemplo. Quantos médicos que são contratados por vários hospitais, mas que comparecem no hospital apenas para picar cartão, mas no fim do mês cai em sua conta bancária aquela remuneração
combinada. Isso é assalto, isso é crime. Vamos para o próximo vídeo.